Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, cumprimentando todos com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto e eu tenho a palavra de Deus para o teu elevo espiritual no dia chamado hoje. A palavra de Deus nos diz no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 2, do verso 11. Ou melhor, no capítulo 4, do verso 11, que diz assim: a arca é tomada e Hofni e Finéia são mortos. Esse é a epígrafe do texto, né? É o título do texto. Epígrafe quer dizer o título do texto. E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes e terra sobre a sua cabeça. E chegando eles, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto que seu coração estava tremendo pela arca de Deus. E entrando, pois, aquele homem anunciou isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem grande e depressa, e veio, anunciou a Eli. Querido, esse texto no qual estamos pregando, no qual fala da arca que simbolizava a presença de Deus. Eli era um sacerdote do Senhor, no qual ele abençoou a Samuel, deixando Samuel, desde criança, viver no templo e na sua casa. Eli já era avançado de idade, já estava bem gordo, bem barrigudão, quando ele recebeu a notícia do que a arca foi tomada pelos filisteus. Eli teve uma grande decepção, pois nessa batalha, no qual a arca foi tomada, os seus dois filhos, Hofni e Finéias, foram mortos. E Eli, ouvindo aquela mensagem, no qual os seus filhos foram mortos, ele, sentado em uma cadeira, ele caiu da cadeira e acabou morrendo. Pelo simples fato de ouvir uma notícia que a arca estava sendo tomada e, além do mais, perdera os seus dois filhos. Querido, essa passagem ela é muito interessante, né? Porque Hofni e Finéia estava segurando mais a arca do Senhor. Mas o fervor do Senhor não estava nele. Os céus, eles não alcançaram. E não passou de puro entusiasmo humano a presença de Hofni e Finéias sobre a arca. Porque enquanto tinha a arca, eles tinham a presença de Deus. E a notícia correu terrível sobre aquele território no qual Hofni e Finéias morreram. Mas vem cá, pastor, mas por que eles morreram? Foi por causa que eles perderam a arca? Não só por causa da arca, que simbolizava a presença de Deus, mas o que Hofni e Finéias viviam dentro do templo. Eles eram pessoas de duas personalidades.
Uma hora eles eram santos, outra hora eles eram profanos. Eles profanaram o templo, se deitando com mulheres, com várias mulheres, na porta do templo. Eles não tinham respeito ao pai, que era o sacerdote Eli, e nem tampouco as pessoas que frequentavam aquele templo. Tudo que era da igreja, como os utensílios da casa do Senhor, que não era para ser mexido, que não era para tocar, ele tocava para tomar como apreço aquilo que tinha de sagrado, aquilo que tinha de santo. Ofni e Finéias, ao morrer, a sua esposa grávida, quando houve aquela notícia que o seu marido tinha morrido, imediatamente ela corre e ela cai por cima do menino. E o menino acaba morrendo. E esse menino se chamava Icabô. Foi-se a glória de Deus. Pelo simples fato da desobediência do velho sacerdote Eli, que criou seus filhos, a Deus dará. Criou seus filhos, como diz o mais antigo, como cria batata, como cria qualquer coisa. Olha, a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. E por eles ser herança, eles não respeitavam o pai como liderança daquela igreja. Mesmo sendo sacerdote, os filhos não respeitavam o pai. E eu lembro que a passagem da Bíblia, e um dos mandamentos diz que honra pai e mãe. Tiago diz, honra pai e mãe para que seus dias se acrescentem na terra. É o primeiro mandamento com promessa. E esse mandamento com promessa, Ofni e Finéias jamais colocaram como dever de casa. Jamais colocaram como um homem de Deus, olha, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eles simplesmente, de santos, passaram a ser profanos, de ter a santidade diante do seu pai, da sua congregação. Eles deixaram tudo isso para ser profano diante do templo do Senhor. A coisa, meu irmão, com Deus é diferente. A mulher de Finéia, que estava grávida, deu à luz prematuramente e arrasada colocou em seu filho o nome de Icabô, que significa foi-se a glória, foi-se embora a glória de Israel. Como Icabô, encerra-se a dramática e emblemática a era do sacerdote Eli e seus filhos. Enquanto Eli, Ofni e Finéia trouxeram a derrota, a vergonha para o povo de Deus, o Senhor estava agindo para reivindicar a glória do seu nome, que havia sido blasfemado entre os filisteus, que chegaram à ousadia de tripudiar, colocando a arca da aliança diante da estátua de Dagon. Os filisteus pegaram a arca e colocaram diante da estátua de Dagon. E nessa estátua de Dagon, eles fizeram um desafio. Colocaram a arca da aliança dentro do templo de Dagon, dentro do templo de Satanás, dentro da sinagoga de Satanás, e deixaram a noite inteira. E a Bíblia diz que houve um reboliço muito grande durante a noite, durante a madrugada. O pau quebrou lá dentro do templo. Quando abriram a porta do templo de manhã, Dagon estava de joelho e com a cabeça cortada. Eita Jesus! Isso pela presença da arca do Senhor. Porque Eli, Ofni e Finéia, eles trouxeram a vergonha para Israel. Eles trouxeram aquilo que o povo não queria, que era a derrota por causa da arca sendo tomada da mão deles, né? Mesmo antes da morte, meu irmão, de Eli, Deus já havia escolhido o seu sucessor. Você sabe quem foi o sucessor de Eli?
o próprio menino Samuel. O próprio Samuel, cujo nascimento já havia sido dado através da intervenção milagrosa de Deus. Deus, meu irmão, olha para cá. Deus, ele não deve nada a ninguém. Deus não fica sem dever nada a ninguém, né? Devido aos pecados de Eli e seus filhos, a palavra de Deus era muito rara naqueles dias. Não é como hoje, que tem muitos profetas que falam no nome de Deus, que pregam no nome de Deus, que oram no nome de Deus. A Bíblia diz que as visões e as revelações estavam escassas naquele tempo. Por quê? Porque os filhos de Eli profanaram o templo e Deus se calou. Mas antes que a lâmpada de Deus se apagasse, a palavra de Deus se manifestou a Samuel, que ao contrário das atitudes dos rebeldes, que foi Ofni e Finéia, que escolheu a voz de Deus, que acolheu a voz de Deus, dizendo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Meu irmão, a terra nunca vai ficar sem pregador. A terra nunca vai ficar sem um pregador. Embora que acabe todos os pregadores da terra, mesmo que não fique ninguém, a Bíblia diz que as pedras irão clamar. Que as pedras vão clamar. Se você se calar, as pedras, elas vão clamar. Samuel foi usado por Deus para promover uma verdadeira reforma, um verdadeiro avivamento em Israel, depois da morte do sacerdote Eli, que já estava desviado dentro da casa do Senhor, e de seus filhos, Ofni e Finéias. Se a gente olhar para os dias de hoje, quantos Ofni e Finéias, que são filhos de pastores, que estão desviados, proclamando, fazendo desordem na porta da igreja, na porta da casa do Senhor, como Ofni e Finéias fez. Eles fizeram desordem, pegando mulheres, pegando os utensílios da casa do Senhor. Embora eles tinham seu salário como sacerdote, mas eles queriam mais. Eles vendiam as coisas de dentro da igreja. Eles vendiam as coisas de dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Porque ainda tem profeta na terra. Ainda tem profeta na terra. Ainda existe profeta na terra que prega a verdadeira palavra. Talvez eu esteja falando com o filho de Eli. Você que tem o seu pai como um pastor, que tem o seu pai como um presbítero, como um missionário. Talvez você esteja pensando que por teu caso não tem jeito. Você largar essa vida profana que você vive e se dedicar à obra de Deus com mais afinco. A obra de Deus com mais afinco, com mais amor. Porque estamos chegando no tempo do fim. Essa passagem, se você quiser ler sobre o sacerdote Eli, você vai encontrar 2 Samuel capítulo 4, versículo 11 em diante, que fala muito bem essa história que eu narrei para você agora, de dentro da palavra de Deus. Ofni e Finéias tinha tudo para ser verdadeiros sacerdotes, homens de Deus. Como muitos estão ouvindo essa palavra, que são filhos de pastores, são filhos de missionários, são filhos de presbíteros. E hoje vive uma vida regalada, a Deus dará. Vive uma vida que não coincide com o que o pai prega, com o que o pai vive. Enquanto o pai prega, enquanto o pai vive o verdadeiro evangelho, os filhos estão na bebedice, os filhos estão na glutonaria, os filhos estão nos vícios, nas drogas, os filhos nas prostituição com mulheres. Assim foi o fim trágico de Eli, que era o cabeça, que era o sacerdote da igreja, sentado, gordão, barrigudão, quando escuta a notícia que a arca foi tomada.
e seus 2 filhos mortos, ele acaba caindo da cadeira, morrendo, porque quebrou seu pescoço. Os filhos, que era para ser herança, acabou sendo maldição. Maldição para Israel, até chegar o profeta Samuel, que transformou toda aquela maldição do sacerdote Eli, dos seus 2 filhos, em uma tremenda bênção para o povo de Deus. Ainda é tempo. Talvez você esteja como Hofni e Finéias, está nem aí para o sacerdócio, que é seus pais, sua mãe, o sacerdote que Deus colocou para você andar lado a lado, ombro a ombro, para fazer a vontade. Quem sabe que eu estou falando com pessoas que foram criadas na igreja, que o pai ensinou o caminho, mas hoje anda por caminhos errados, por caminhos tortuosos, porque a Bíblia diz que há caminho para o homem que parece perfeito, que parece bonito, normal, mas a Bíblia também diz que o final dele são caminho de morte, que o final deles são caminho de morte. Irmão, estamos caminhando para o fim. Não seja como esses 2 sacerdotes, Hofni e Finéia, que Deus confiou o ministério na mão deles. Eles fizeram tudo errado. Aquilo que Deus confiou nas tuas mãos é para você fazer. Aquilo que foi confiado nas tuas mãos é para você chegar até o fim e se apresentar diante de Deus, não com as mãos vazias, mas com as mãos cheias de alma no qual o Senhor confiou. Tiveram um fim trágico. E o interessante dessa história, por causa do pai, por causa dos 2 filhos, até a herança, que era o neto, acabou morrendo. O filho de Hofni acabou morrendo. Sabe por quê? Porque quando a mulher ouve a notícia do que o seu marido morreu, ela acaba perdendo o filho que se chamava e acabou. Foi-se a glória de Deus. Quantos lugares que você vai, quantos lugares que você já frequentou, frequenta, que a glória de Deus já passou muito longe desse lugar. Que a glória de Deus já não está mais nesse lugar. Às vezes, presta atenção aqui, Deus está no lugar, mas não está com a pessoa. Às vezes Deus está com a pessoa, mas também não está no lugar. Você está entendendo? Não seja desobediente, seja santo e não profano. Seja um sacerdote de valor para sua casa, para sua vida e para sua família. Você fazendo isso, você vai ver a diferença do que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, muito obrigado por essa palavra. Falamos um pouquinho sobre o sacerdote, sobre os filhos do sacerdote, porque tem algumas coisas, Pai, na nossa vida que não devemos copiar, que não devemos seguir, porque há caminhos que parece que está certo, mas no final são caminhos de morte. Pai, o sacerdote não ensinou o caminho que o filho deve andar, largou mão da sua herança, que são os seus filhos. E os seus filhos acabou se perdendo. Pai, que nós não viemos nos perder, para que nossos filhos não sigam o exemplo de um derrotado, de um fracassado. Que nós viemos ser um verdadeiro atalaia, aquele que prega a verdade, para que os filhos convertam e sejam verdadeiros homens e mulheres de Deus. Pai, fica conosco no dia de hoje, porque nós oramos certo da Tua presença na nossa vida, certo da nossa vitória. Então toma a minha vida nas Tuas mãos, minha esposa nas Tuas mãos, meus filhos, meus netos, os parentes de perto e de longe nós colocamos diante de Ti. Pai, quebra o laço, corta a lança, queima os carros no fogo, Senhor, para nos dar vitória. Porque assim eu oro, já entrego os Teus filhos, as Tuas filhas, a minha casa, a minha vida, a minha família nas Tuas mãos e creio na vitória no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, querido? A palavra foi pregada. Agora cabe a você tomar a decisão certa de escolher aquilo que vai
somar no reino dos céus. Aquilo que vai te trazer alegria lá na frente. Não faça como Eli, nem tampouco como os filhos de Eli. Seja um verdadeiro homem e mulheres de Deus. Faça assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Sobre ti, levante o teu rosto e te dê a paz. Fique todos com Deus. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.